Quem quiser comprar tá aqui. Mas que pode passar para a próxima página aí, de por que a gente precisa começar a fazer isso agora e por que eu me proponho a fazer isso. A RPG é uma linguagem, todos nós já discutimos isso, ponto esperado, só que linguagens apresentam desafios. Por exemplo, você tem o cinema, que é uma linguagem objetiva, e você tem uma dificuldade razoável em abordar temas subjetivos. Mas o cinema desenvolve técnicas para isso. Você faz uma faculdade de cinema, você pega um livro de cinema, você vai ver análise de estratégias que foram usadas para resolver esse problema. Eu quero uma sensação de angústia e desespero. Então você vai fazer uma cena com pouca luz, com ambientes opressivos, nada de ambiente aberto, e etc, etc, etc. E o pessoal faz isso no cinema, faz isso no teatro, faz isso nos quadrinhos e por aí vai. E no RPG a gente não faz isso. E assim, nós temos as nossas regras e mecânicas, eu acho que é legal a gente começar a adotar essa distinção que vem do LARP. E a gente precisa começar a fazer um tipo de resenha dessas regras e mecânicas voltadas pra gente entender quais técnicas estão sendo utilizadas para superar tal desafio de expressão. Porque são desafios de expressão dentro de uma linguagem. São as técnicas que a gente usa para isso. E se a gente não documentar isso, a gente vai estar naquela situação de reinventar a roda sempre que precisa. Eu quero fazer o jogo de comédia, porque eu não vou citar terror aqui, porque todo mundo fala de jogo de terror. Eu quero fazer um jogo de comédia. Quais são as mecânicas que podem fazer o cara rir? Que podem fazer a sessão ser engraçada? Quem já fez isso? Como? Por que funcionou e tudo mais? A gente tem que começar a montar esse banco de resenha de mecânicas. O ideal é a gente conseguir jogar. O ideal é você pegar toda a sua lista de referências, jogar tudo. Isso não é eficiente, isso não é eficaz. Então, a gente vai começar a construir isso e entender como é que essas mecânicas atingem esses objetivos para a gente conseguir refinar essas mecânicas. Porque um dos aspectos que você encontra nas outras linguagens é que o cara que cria uma técnica, normalmente não é o cara que atinge a maestria dessa técnica. Isso é um processo de lapidação, de refinamento que passa ao longo dos anos, ao longo do desenvolvimento dela. Então, assim, às vezes a primeira vez que uma mecânica aparece, ela não vai ser fenomenal. Mas, assim, no quarto, quinto, sexto jogo, alguém consegue chegar numa forma que é muito melhor. Pode passar? O que é plot twist? É basicamente isso tudo aqui. Uma equação que descreve a rolagem básica de resolução de conflitos, as medalhas de protagonismo, as subtramas, as megatramas, que eu acho que eu vi uma expressão que descreve isso, que é overarch, aqui não lembro quem disse, overarch plot, as questões em aberto, ser um jogo sem ficha de NPC e você ter uma caralhada de regras opcionais. Isto é plot twist olhando a parte de quais são as regras e mecânicas desse jogo. Pode passar? Essa equação, o que ela é? Na hora que você joga aquilo no Anidice ou qualquer gerador de probabilidade, você vai ver que você tem um problema que a sua dificuldade é maior do que os números que você tem à disposição. Isso é um problema. A dificuldade máxima em plot twist é maior do que o seu sucesso máximo normal. Então, no final de cada episódio, você tem uma estrutura de episódios que nem Fiasco com uma dificuldade por episódio. Isso, na hora que o jogador compreende essa mecânica, ele percebe que ele faz alguma coisa, ou o final do episódio vai ser uma sucessão de falhas nos testes, que ele precisa criar uma estratégia para ganhar as medalhas de protagonismo antes de chegar nessa fase final. Isso é uma mecânica para moldar como é que o cara vai agir na sessão, qual vai ser a estratégia dele. Pode passar? O que são as medalhas de protagonismo? O mecanismo, que aparece em trocentos lugares, ele é quase o bico de recompensa aos jogadores, oferece um bônus
são os bônus de mais 3 e tudo mais. Você pode rerolar um teste que falhou gastando uma. E são ganhos que elas são necessárias. Você ganha elas avançando a trama, desenvolvendo as subtramas, respondendo as questões em aberto, desistindo de sucessos e etc, etc, etc. Tem um monte de lugares que você ganha essas medalhas, que são os comportamentos que podem estar tornando o jogo mais interessante. Pode passar? O que são as subtramas? A única forma de evoluir as estratégias que são os atributos básicos do personagem. A coisa que você rola contra a dificuldade da cena é a sua estratégia. A única maneira de aumentar uma estratégia, você começa com poucos pontos, você tem 4 estratégias, começa com 5 pontos para distribuir entre elas. Pode ter estratégia zerada, mas mesmo assim o seu personagem vai ser muito limitado. A única maneira de você ganhar XP é evoluir as subtramas. Então é necessário, se você vai jogar uma campanha de longo prazo, que você desenvolva subtramas. Senão você vai ter uma série de fracassos e fracassos, fracassos, fracassos. Qual o objetivo dela? Tornar a história dinâmica e aumentar o engajamento. Porque as subtramas são um mecanismo de apropriação autoral. Assim como as medalhas de protagonismo são uma ferramenta também de engajamento direcionando o jogo para um determinado modo de jogar. As subtramas também são baseadas na colaboração entre os jogadores, porque você tem uma questão que você lança um gancho de uma subtrama, cada subtrama é um conjunto de 10 afirmações, você faz a primeira, você lança um gancho, e outros jogadores adicionam afirmações que sejam sequências lógicas possíveis para essa primeira. O objetivo é gerar uma economia solidária, de modo que todo mundo queira desenvolver as subtramas, os ganchos que foram apresentados pelos outros, porque eu não posso, mecanicamente, te dar uma recompensa para que depende unicamente de você. Se toda vez que você seta a sua cena, você desenvolve a sua subtrama, você vai combar, eu não posso fazer isso, a mecânica quebra o jogo. Então, preciso criar essa relação de um ajudar o outro para a coisa. Adiciona uma imprevisibilidade na história, porque assim, as subtramas muito normalmente são sobre o passado dos personagens. São revelações do seu passado. O exemplo clássico que eu tenho iniciando a subtrama, Luke Skywalker ficou órfão em Tatooine. Aí então uma evolução, Obi-Wan diz que não eram os verdadeiros pais dele. Aí então depois ele descobre que os verdadeiros pais estão mortos também. Ele descobre que a Leia é irmã dele, isso e aquilo, até que você chega na última revelação que ele é filho do Darth Vader. Luke é seu pai. Spoiler! Spoiler não, eu acho que nas próximas outras. Acho que ele matou seu pai. Ele fica nessa onda, né? Ele fica nessa onda um bom tempo. Agora que o mandando o Wolverine morre. Eu acho que isso aumenta a densidade de narrativa significativa dentro do jogo, porque você está procurando sempre criar fatos interessantes que outras pessoas queiram desenvolver, que adicionem histórias sobre os personagens presentes ali. E o objetivo inteiro do jogo é esse, tentar comprimir o máximo de narrativa significativa no mínimo de tempo. Esse é o grande objetivo de Plot Twist. Pode passar? A estrutura em episódios megatramas. Ele foi feito para ser jogado em episódios, são sessões pequenas, na casa de 2 horas, 2 horas e meia, mas uma série de episódios com os mesmos personagens, formando um arco, um overarch, uma megatrama. E você pode definir aí um objetivo geral. Melhor definição de megatrama que eu tenho é o título que o Frodo dá ao livro vermelho do Marco Ocidental, que é a mistura a junção de Hobbit com o Senhor dos Anéis, que é a queda do Senhor dos Anéis e o retorno do rei. Essa é a mega trama que está ali. Você tem várias pequenas aventuras, pequenos episódios que acontecem ali, que você pode recortar os objetivos, mas é uma história sobre isso. Você define qual que é o grande arco, qual que é a grande trama da coisa, e você ao longo desses vários episódios, cada um deles com início, meio e fim, vai avançando, vai determinando coisas que te levam para o final disso. Você pode ter uma mutação completa da megatrama, por exemplo. Sobrenatural começa com a megatrama, vamos achar o nosso pai que desapareceu, e termina com vamos salvar o mundo do apocalipse. A megatrama passa por uma transformação, isso é normal.
A questão de dividir episódios também facilita a questão temporal cronológica daqui, porque não precisa estar todo mundo junto para a sessão acontecer, porque não é necessariamente uma sequência da campanha que tem que estar todos os jogadores. É um episódio autocontido que você pode deixar o cara na geladeira. Pode passar? Pode perceber também que a única mecânica realmente matemática da equação lá. Mesmo as medalhas de protagonista, apesar de ter um elemento matemático, eu posso resumir com dê um bônus. Dê um bônus para esses e aqueles comportamentos, ou seja, a gente está falando de comportamentos. Essas duas mecânicas das subtramas e megatrama e das questões em aberto, que estão aqui, elas estão ligadas ao fluxo de história, construção de narrativa e não à resolução de conflito. Não importa para mim se o teste é fracasso ou sucesso, eu estou adicionando uma subtrama, eu estou respondendo uma questão, eu estou avançando a megatrama. As questões em aberto são perguntas, desafios, que se o cara conseguir responder na cena dele, beleza, você está avançando a minha história, e você usa isso para guiar a história para um canto. Isso foi ideia do Marco Silva, eu tenho que dar o crédito a ele, que ele apresentou num dos jogos, acho que do Faça Você Mesmo, o RPG Gênesis, a ideia de organizar uma aventura por perguntas. Que você tem uma visão de aventura que começa em D&D, que é um fluxograma imenso de todas as opções possíveis. Você tem uma redução muito grande disso no SIS da Storyteller, que a Oracle fez. Você tem um fluxograma muito mais conciso de situações que você não precisa passar por todas. E as questões abertas acho que são uma evolução desse processo de simplificação que permite uma coautoria muito maior. E você pode ter perguntas tanto ligadas à história, digamos assim, quem vai explodir a Estrela da Morte, quanto perguntas mais ligadas à subjetividade, mas sei lá, o que você acha do incesto? Estou com Star Wars na cabeça. Pois é. Permite aí estar guiando para um determinado roteiro, mas sem ter um metaplot na definição que o pessoal da UTU fez quando refez o Mundo das Trevas, todos os fatos posteriores ao momento zero. O momento zero é o momento de lançamento do livro. Eu não preciso ter fatos posteriores ao momento zero, e tem questões que a pessoa vai ter total liberdade de interpretar de algum jeito. Assim como eu posso ter também questões que vão me dar claramente o que acontece. Uma das questões que o Marcos colocou no projeto dele, que era o Mundo Steampunk, é de onde é que veio esse robô gigante? Isso permite que você coloque um robô gigante em algum momento na história. Permite que você ignore essa questão também, você não precisa responder todas. Mas se você responder, toma a sua fichinha, você está contribuindo com a nossa história. Permite também que os jogadores ignorem o metaplot por não responder. Assim, o metaplot não é obrigatório. É aquela questão da palestra do Daniel, você pode proibir ou você pode premiar. O prêmio ele não torna obrigatório você fazer, você só vai ter um incentivo. Pode passar? Sem ficha de NPC. Na verdade, na primeira página está lá sem NPC, mas é sem ficha de NPC. Essa é uma jogada um pouco ambiciosa, que é conciliar o conceito do RPG sem mestre de novo, entre aspas, com um jogo onde há um desafio a ser superado, que é uma coisa um pouco mais complicada, mas sem o planejamento. Porque, assim, planejar a dificuldade, equilibrar o jogo e tudo mais é algo complicado. Eu tenho uma sincera admiração por mestre de D&D que consegue planejar a campanha equilibrada, que ele calcula assim, o que os meus personagens conseguem fazer, qual o monstro que vai dar um trabalho, mas não vai acabar com eles. Então, assim, isso não é uma coisa muito fácil. Num RPG que não tem uma pessoa responsável por fazer esse trabalho, você fazer essa quantificação do desafio é algo complicado. Então ele trabalha com uma dificuldade fixa pelo momento do jogo, pela etapa da cena. Então você tem uma dificuldade que na introdução é 3, no desenvolvimento é 5, na conclusão é 7, mais um dado que você joga estratégia, mais um dado, e se você não tiver medalha você se fode quando vira 7, porque você não consegue passar.
E acaba também com um problema recorrente de você descobrir qual que é o cheat para bater no boss, qual que é como é que você vai quebrar mecanicamente aquele cara que era para dar um trabalho e na verdade você janta ele, e você permite ter um desafio que não é um NPC. Assim, você tem desafios que você não vai representar no cara, você vai ter um desafio para resolver a situação, para resolver a cena. Pode passar? Tem um monte de regras opcionais, assim, metade do livro você pode não usar para adaptar o sistema ao cenário, né, desejado. Devia ter colocado isso entre aspas também, que é uma terminologia muito polêmica, mas dessa eu esqueci, é vício. Permite adaptar a experiência de jogo, a experiência desejada. Por exemplo, as questões em aberto. A regra opcional que eu me lembro sobre ela é: você pode, ao invés de ter as questões definidas durante um setup da sessão e da megatrama, você falar, não, vamos ter um monte de questões, e ao invés de dar o prêmio para o cara que responde a questão, dá o prêmio para o cara que fez a pergunta, que fez a questão que foi escolhida entre todas essas, porque ele conseguiu fazer a pergunta certa que atraiu a atenção. O que eu acho que é interessante, mas exige uma certa maturidade, porque senão o pessoal vai responder questão pra caramba, porque você tem muita questão para resolver. E quando você coloca um monte de regras opcionais, que é por exemplo o que o Fate faz, você dá... ao fazer isso, você mostra que o sistema é moldável e você empodera as pessoas que estão jogando, você empodera o grupo. A escolha é de vocês, a escolha não é minha, eu não estou dizendo que você vai jogar isso exatamente dessa maneira. Você tem essas opções, você pode pegar isso, você pode pegar aquilo, você pode pegar aquilo outro. Eu acho que essa questão de colocar regras opcionais tem esse poder de empoderamento para estar adaptando. Pode passar, eu acho que essa é a última. É isso. Bem, isto mecanicamente, dentro das regras da coisa, o que é o plot twist? Tem um cenário ali, que é o cenário complexo, que a gente jogou e virou novela mexicana e tudo mais, mas as regras, as escolhas de por que eu escolhi essas regras, o que eu quero alcançar com elas, é isso daqui. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a fazer. A gente tem que começar a pegar os jogos que a gente faz, começar a resumir assim, o que essa regra é, por que eu coloquei ela aqui, o que eu quero alcançar, como é que isso funciona ou não. E uma coisa que pediram lá em cima também é o histórico. Eu vou revelar uma coisa, que é o que eu ia falar ontem e não falei. Dentro dessas mecânicas todas, a que mais deu trabalho, a que mais foi refeita, a que eu menos acho, essa mecânica é legal, essa mecânica é foda, é a de resolução de conflito. Eu quase tirei completamente a mecânica de resolução de conflito disso. Ela teve 50 mil formas diferentes. O jogo nasceu a partir das subtramas. Depois eu juntei as questões em aberto do Marco Silva e ficou um buraco em como é que eu fecho a cena. Eu sabia que a estrutura de episódios, de arco, de subtrama, de megatrama, isso tudo já estava lá. Como é que eu resolvi cada cena? Foi um parto que durou quase um ano até eu conseguir chegar nessa fórmula e etc. E mesmo assim, a parte que não me empolga do sistema. Tem partes que não me empolgam, e é essa. Apesar do que eu falei de isso é para incentivar as pessoas, isso não me empolga. O que me empolga mesmo é a questão da subtrama, megatrama, episódios, sabe, deixa eu apontar. Deixa eu fazer pergunta, pode ser agora ou pode ser? À vontade. É até curioso você falar isso, quando você estava falando, estou bem contaminado por essa discussão, né, do custo da escolha e tal, que é o que estava fazendo agora e tal. Mas pensei assim, me pareceu, quando você escreveu, que era assim, é um sistema de recompensa, que é eu te dou uma recompensa para você contar a história que todo mundo quer que seja contada, que você pode usar para contar a história que todo mundo quer que seja contada, mas menos, sabe assim? Me pareceu que o foco do jogo é todo na subtrama. Me pareceu um ciclo um pouco redundante, quase um loop. Assim, eu quero que você conte essa história legal, para que você possa contar essa outra história legal. Assim, não sei, me pareceu um pouco assim, não, já não vai direto na subtrama, conta ela resolve. Sabe?
Eu sei. Porque a ideia da subtrama é você estar desenvolvendo isso ao longo do tempo. Se você tem essa coisa que é seriada, não é interessante você jogar todas as informações do personagem. É você ter isso aos poucos e revelando esse passado ou esse futuro do personagem. Mas um exemplo de pacing, né? Uma coisa que eu percebi, assim, do que o contou, eu posso estar percebendo, porque assim corrigido, é que existe uma assimetria nesse lance que o cara que tem que desenvolver a tua história e aí você fica nessa de jogar pro cara, o cara depois jogar pra você e não você desenvolve a sua própria, né? Você tá desenvolvendo a sua própria. Desenvolve o que você quer ver no do cara, depois do cara desenvolver o que ele quer ver na sua. E a gente tem outros jogos que são assim. Essa é uma das regras opcionais que, inclusive, a gente não usou lá. Você pode oferecer as suas medalhas para convencer o cara a fazer alguma coisa para você. Você tem essa... A gente não usou isso na mesa, assim, já estava com uma overdose de informação ali, mas é possível você estar tentando fazer isso, mas... Eu acho que isso é legal. Assim, como eu disse, eu tenho uma dificuldade muito grande de escrever e falar assim, você tem total liberdade de criar a sua subtrama e você vai receber um bônus para isso e você vai fazer isso todas as vezes que você for uma cena. Então, assim, a ideia é criar essa economia criativa. Só a questão do Luiz antes, que ele levantou a mão. Acho que o Júlio vai mandar a gente falar no bar. Não pode. Tem 5 minutos pra falar aqui. Não, você tem 1 minuto e contando. 1 minuto e contando, então tá bom. Que jogos que você levantaria assim rapidamente, só por curiosidade, como referências pra você pensar no plot twist? Olha, eu mencionei aqui ontem, essa mecânica de subtramas, ela é razoavelmente parecida com a mecânica de avanços do Marvel Heroic Roleplay. Só que o Marvel Heroic Roleplay ele não permite que você crie o avanço. O plot twist permite que você crie, essa é a grande diferença. Essa questão de estruturar a aventura por questões, só vi no jogo do Marco Silva. O cara vai embora e já esquece quem é. Não, falei o nome dele 10 vezes, só que eu tenho problema com o nome. Testemunha, ele falou. E a questão de você ter uma dificuldade para cada cena e etc. Isso um pouco até que é parecido com um jogo que eu adoro do Maurice Sack, que é o Greyhounds. Apesar de você não ter uma evolução dentro de cada episódio, você tem uma evolução dentro do arco. Ele também é estruturado em episódios e arcos. Então acho que essas seriam as principais referências usadas. O jogo está aqui, R$10, quase de graça. É mais. 40 segundos, né? Não deixou.